Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Amém? Você pode levantar a sua mão e agradecer a Ele por esse dia. Agradecer a Ele pelo ar que você respira. Agradecer a Ele pela família, pela pessoa que está do seu lado aí, que está junto com você, né? Na pobreza, na riqueza. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que você já viveu e pelo que você ainda vai viver. Aí nós estamos vivendo, né, esses dias, início de ano. Estamos planejando o nosso 2022. Quantos aqui estão desejando aí ter um ano de bênção? Quantos aqui? Levanta a mão. Quem aí deseja? Quem aí tem expectativa nesse ano de 2022? Amém? Glória a Deus. O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é bem o que a Jéssica falou. Bem o que a gente estava conversando, né? Há poucos dias o Senhor vem falando isso ao meu coração também. E o tema da palavra é o seguinte: não crie expectativa. Nossa, que coisa dura, né? Não crie, mas como assim? A gente precisa ter expectativa de um ano de bênção, de um ano, né? De um ano de prosperidade, de um ano cheio da unção. Só que aí ele não termina aqui, esse tema. A segunda parte dele diz: plante sementes. Oh, irmãos, o Senhor tem falado isso tão forte ao meu coração. Porque quando nós estamos só desejando algo, querendo algo, nós não planejamos. Nós ficamos esperando, nós ficamos com a expectativa de que algo mude, de que algo novo aconteça, mas nós não colocamos em prática, nós não anotamos ali o que nós precisamos fazer para que o nosso ano seja diferente, para que nós possamos alcançar aquilo que nós almejamos. Então o tema da palavra hoje é: não crie expectativas, plante semente. Quais foram as sementes que você plantou no ano passado? Sabe aquele projeto do ano passado? Projeto de vida que você projetou? Que você anotou aí? Colocou lá na sua agenda ou na sua própria cabeça? Talvez você não é de anotar. Eu gosto de anotar porque eu sei os projetos que Deus realizou na minha vida desde a minha conversão. O meu casamento foi projetado. Eu nem sabia que eu ia casar com um pastor tão lindo como o meu. Amém, irmãos? Eu nem sabia que eu ia casar com um pastor. Eu nem sabia que eu ia casar com a idade que eu casei. Mas eu já projetava, eu já planejava, eu já colocava diante do Senhor, daquele que pode fazer, daquele que pode realizar os nossos sonhos. Amém? E eu tenho um histórico, eu lembro nitidamente de várias coisas que eu queria ter e que eu planejei, que eu coloquei no meu projeto. Minha casa, meu carro, meus filhos, meu casamento, tudo eu coloquei no meu projeto de vida. Mas eu quero falar daquele projeto. Aquele projeto que você colocou no papel aí, talvez no ano passado. E ele não se concretizou. E aí, irmãos, sabe o que acontece? O que a gente pensa? Eu acho que o que vem na cabeça de todos nós, veio na minha e veio na sua. Aí o que a gente vai pensar? Ah, não, foi por causa da pandemia. Foi porque a gente está vivendo esse período de pandemia. A gente está vivendo esse período, né, difícil, realmente, igreja. Esse período que nós estamos vivendo é difícil. É um período, né, de muita luta, muitas percas. Muitas famílias sofrendo. Mas, qual foi a semente que você plantou nesse projeto? O que você plantou? Qual foi o seu empenho para que esse projeto que você fez, talvez no ano passado, ou talvez no ano anterior, ou talvez ou talvez há 10 anos atrás e até hoje você não conseguiu realizar? Quais foram as sementes semeadas nesse projeto? Essa é a pergunta. Quanto tempo você gastou
né, arando a terra? Quanto tempo você gastou aguando a terra? Quanto tempo você gastou para que esse projeto fosse realizado? Ah, não, mas a pandemia. Ah, não, mas a situação está difícil. Enquanto muitos dão desculpas, queridos, poucos plantam, e a certeza dos que estão plantando é que a colheita virá. Você quer que a colheita venha aí na sua vida? Amém, eu quero, Senhor. Eu anseio que a colheita venha na minha vida, mas eu sei que eu não vou colher se eu não semear. A palavra do Senhor lá no livro de Gálatas, capítulo 6, abre lá comigo. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vou esperar mais um pouquinho. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim. Está lá no telão, se você não encontrou ainda. Não se enganem, de Deus, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, nesse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, nesse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimamos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, olha que versículo forte, igreja. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Olha que versículo poderoso. Começa falando que de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você colherá. O que você quer colher em 2022? Começa a pensar aí. Começa a pensar aí para você colocar no seu papel, no seu projeto. O que você quer colher em 2022? Aqui fala, queridos, é de tudo. Nós não estamos falando simplesmente aqui do material. Não estamos falando simplesmente aqui de riqueza. Deus tem riqueza para os seus? Tem riqueza para nós. Como meu marido falou, cresceu numa vida de miséria. E essa miséria ficou impregnada. Só que nós temos que nos libertar. Transformar a nossa mente na palavra do Senhor. Porque o Senhor tem lugar de governo para os seus filhos. Só que aqui ele está falando que é tudo o que você plantar, as suas palavras malditas, as suas atitudes dentro da sua casa, as suas atitudes no seu trabalho, as suas atitudes na hora que ninguém está vendo, no oculto. Ah, igreja, como é difícil falar dessa parte. Porque mesmo que ninguém esteja vendo, o seu Deus vê. Mesmo que ninguém possa imaginar, o seu Deus, Ele conhece até a intenção do seu coração. E por isso que a palavra fala de Deus não se zomba. Pode até parecer que é uma coisa boa. Pode até parecer ser bonitinho o que você está fazendo. Mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a intenção do coração do homem. E tudo que nós plantarmos, nós colheremos.
Então, queridos, mas nós não podemos mais, então, criar expectativa, pastora, na vida. Nós não podemos mais criar expectativa em nada, em coisa alguma. Nós podemos criar expectativa sim. Não em coisas, mas em alguém. Amém? Nós podemos criar expectativa não em coisas, mas em alguém. Que toda a sua expectativa seja lançada em Jesus. Que toda a sua expectativa seja lançada nos céus. Porque toda a sua expectativa nos céus, ela vai ser correspondida aqui na terra. Tudo que você lançar a sua expectativa em Jesus, nos céus, nas coisas dos céus, ela vai ser correspondida aqui na terra. Mas aqui na terra, você precisa lançar semente. Na terra, nós lançamos semente. E hoje você vive no céu? Onde você vive hoje, crente? Você vive na terra. A nossa expectativa tem que estar no céu. Mas nós vivemos na terra. E a nossa semente, ela é plantada na terra. Tem muita gente aí que está comendo aquilo que tem que ser plantado. Esse é o primeiro tipo de pessoa que eu queria falar. O primeiro tipo de crente. O primeiro tipo de cristão. Porque eu estou pregando, eu estou falando aqui é para quem é cristão. Quem é cristão aqui? Quem tem um Senhor aqui na sua vida? Que rege a sua vida, que rege a sua casa, que rege a sua família. Nós temos, amém, queridos? E o primeiro tipo de pessoa que eu quero falar é aquela pessoa que come aquilo que não é para se comer. É a pessoa que come a semente que é para semear. A palavra do Senhor, vamos abrir nós lá no 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, no versículo 10. Olha só. É tão engraçado, queridos, quando a gente conhece a palavra do Senhor, ela vai abrindo a nossa visão, ela vai nos fazendo enxergar. A nossa visão, ela vai ficando progressiva e você vai começando a caminhar e você vai começando a enxergar coisas que você antes não via. E você vai começando a entender. E você vai começando a ter chaves na palavra do Senhor, que vai desbloqueando você, que vai abrindo portas para que você possa crescer, para que você possa prosperar. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 diz: E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês toda a semente que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém? É Deus que dá a semente para quem semeia. Deus, Ele está dando a semente. Deixa eu pegar aqui. Olha isso aqui. Aqui tem muita semente. A gente olha assim, tá pequenininho, mas tem muita semente. Disso aqui, você pode ter uma colheita sobrenatural com esse tanto de semente aqui. E o Senhor é o nosso Deus, é o seu Deus, que entrega na sua mão. Não é você, não é a força do seu braço, não é o seu trabalho, é o seu Deus que te entrega na sua mão. Essas são as sementes que eu te dou, meu filho Cafu. Essas são as sementes que eu te dou, minha filha Camila. Ele entrega na nossa mão a semente. E parte dessa semente é natural, é normal que nós comamos. É natural, é normal que nós usufruímos disso.
Mas parte dessa semente que o Senhor te dá, Ele quer que você semeie, Ele quer que você plante, de acordo com aquilo que você quer colher. Quem quer colher desgraça aqui? Quem quer colher uma vida de tristeza? Quem quer colher coisas ruins em 2022? É até ignorante da minha parte fazer essa pergunta. Porque ninguém quer. Ninguém quer. Só que muitas vezes nós estamos pegando essa semente aqui, ó, que é a semente da prosperidade. É a semente que vai te fazer estourar nessa Uruaçu, que vai fazer você ser grande, que vai te colocar no lugar de destaque, que vai te fazer prosperar, que vai trazer riqueza sobre a sua vida, que vai trazer a bênção sobre a sua casa, que vai trazer unção no seu lar. Essa semente aqui que o Senhor te pede, essa semente aqui que o Senhor te dá para que você semeie, você está comendo ela. Você consegue entender? Vocês estão comigo? Vocês estão conseguindo entender o quanto isso é forte? Porque é Deus que dá a semente. E Ele dá a semente para quem semeia. E o Senhor quer que nós semeemos, porque o Senhor tem bênção para nós. O Senhor tem prosperidade para você. O Senhor quer que você seja destaque aonde você estiver. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu vou contar esse testemunho aqui, não estava anotado, mas há uns 4 anos atrás, eu acho, eu estava numa conferência em Goiânia, junto com a Priscila e a irmã Vilma. Nenhuma das duas está aqui. E a apóstola do nosso ministério, a apóstola Vera, me viu. Uma oração que eu sempre faço ao Senhor, queridos. Eu não sei se você, mulher, que normalmente é mulher que faz, né, essa oração. Aprendi com Esther. Uma oração que eu sempre faço: Senhor, que eu ache graça aos olhos das pessoas. Que eu ache graça aos seus olhos, Deus. E eu sempre fiz essa oração. E eu estava nessa conferência de mulheres lá em Goiânia, na Igreja de Cristo. E a apóstola do nosso ministério, eu não sei o que ela viu em mim. Eu não consigo entender até hoje. Mas ela chegou em mim ali no final da reunião e falou: Pastora Camila, eu quero que você ministre na nossa conferência. A conferência de mulheres do Mante, quem já foi sabe, é muitas mulheres, é mulheres do Brasil, de fora do Brasil. É muita mulher de Deus. Tem muitas mulheres muito mais capacitadas que eu para estar ali. E ela então falou isso para mim. Eu não sabia se eu desmaiava, se eu chorava, se eu ria. Eu fiquei meio assim sem reação naquele momento. E depois eu fui orar, e eu fui falar, e eu fui agir como todos nós agimos. Mas Senhor, eu não, Senhor. Mas por que eu? Tem tanta pessoa boa. Tem tanta mulher que prega muito melhor que eu. Tem tanta mulher que faz muito mais do que eu. Tem tanta mulher que tem uma igreja maior, que merece mais. Queridos, nós precisamos parar com essa mentalidade. Essa mentalidade é a mentalidade de quem come a semente. É a mentalidade de quem não vê uma perspectiva. É uma mentalidade de quem não consegue enxergar aquilo que o Senhor tem para você. E por muito tempo eu tive essa mentalidade. E Deus falou ao meu coração: se ela te chamou, foi eu que coloquei no coração dela o desejo. E se ela te chamou, eu vou colocar capacidade em você. O Senhor, Ele tem capacidade para entregar para você. Ele tem ousadia para colocar no seu coração. Ele tem força para te dar, para você vencer as dificuldades que você precisa vencer. Só que muitas vezes nós estamos com a nossa mente escassa, porque nós somos desse tipo de pessoa que não consegue ver a semente. A gente come toda ela, a gente não tira uma parte para semear. Semeie na sua vida espiritual. Semeie tempo de oração. Semeie na vida das pessoas que estão perto de você.
Queridos, é tão engraçado. Eu estava vendo uma pessoa secular falando: por que que nós, normalmente, maltratamos os que estão mais perto de nós? Por quê? Se são eles que nós temos que semear boas sementes. Se são na vida dessas pessoas que nós temos que semear boa semente. Entenda isso. Você só vai ter uma colheita boa se você semear boa semente. Você quer mudança dentro do seu lar, mas você não consegue semear boas palavras dentro da sua casa. Você quer transformação no seu marido que ainda não é convertido, que ainda está distante de Jesus, mas você não consegue semear o amor de Cristo na vida dele. Você quer que seus filhos cresçam homens e mulheres de Deus, mas você não consegue semear a palavra do Senhor na vida deles. Você não consegue tirar um tempo de leitura da Bíblia com eles. Você não consegue tirar um tempo de cântico, um tempo de adoração, um tempo de testemunhar para eles e falar o que Jesus já fez na sua vida. Não seja esse tipo de pessoa, queridos, em nome de Jesus. Coloca aí no seu projeto: eu não quero ser o tipo de pessoa que come a semente que é de semear. Amém? Não seja esse tipo de pessoa. Eu quero falar de mais 2 tipos de pessoa, e nós vamos encontrar esses 2 tipos de pessoa lá no livro de Mateus. Vamos abrir comigo. Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim: o reino dos céus. Isso é Jesus ensinando com parábolas, tá bom? Ensinando de uma forma bem fácil, que todo mundo consegue entender. O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, ele deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, ele deu 200. Algumas versões fala que é... Deixa eu ver se ele tem. Mesma coisa. 500, mas tem umas versões que falam diferente, mas é a mesma quantidade de dinheiro. É muito dinheiro. 500 moedas de ouro. Ao segundo ele deu 200 moedas de ouro. E ao terceiro ele deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja aqui, estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo.
Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. O empregado mau e preguiçoso, disse o patrão: você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Amém, queridos? Aqui nós vemos 3 personagens. Primeiro é o patrão. O primeiro personagem que nós vemos aqui, né? E o que esse senhor, em algumas traduções fala que é o senhor e os servos, né? Aqui fala patrão e funcionário, senhor e servo. O que o senhor faz? O que esse senhor fez aqui? Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então não adianta você reclamar. Não adianta você reclamar: ah, Senhor, mas a Carol Leite tem muito mais que eu. Ah, não. Por quê? Porque ela tem capacidade de receber aquilo. E eu tenho capacidade de receber isso. E pronto, ponto final. O Senhor, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. E sabe o que é bom nisso aqui, queridos? Tem gente que olha e fala, fica resmungando, né? Não murmure. Você tem capacidade. Isso é bom. Você tem capacidade. Talvez você ainda não conseguiu enxergar essa capacidade em você. Mas o Senhor, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. E aqui nós vemos que o Senhor deu para todos. A grande diferença era que alguns conheciam as suas capacidades e outros não. O Senhor, Ele está entregando nas nossas mãos. Ele entregou, Ele já te deu algo. Cabe a você fazer isso multiplicar. Cabe a você fazer o que Ele te entregou multiplicar. Plantando, semeando, buscando mais dEle. O Senhor, Ele tem entregado nas nossas mãos. E muitas vezes nós não estamos percebendo o que Ele tem nos dado. Você já percebeu o quanto a sua família é linda? O quanto a sua família é abençoada? Ele está entregando na sua mão. Para você, homem, ser o sacerdote do seu lar. Ele não te deu uma família para você fazer ela sofrer, não. Talvez você ainda não entendeu que você tem capacidade de ser o sacerdote da sua casa. Talvez você ainda não entendeu que o Senhor já te deu, já colocou no seu coração a capacidade de ser o sacerdote do seu lar. Mulher, talvez você não sabe, mas Deus já te deu a força necessária para ser coluna de sustentação do seu lar. E como você tem agido? E o que você tem feito com aquilo que o Senhor já te deu? Porque a gente parece ser frágil, né? As meninas, nós parecemos ser frágil, mas nós temos uma força. E essa força que nós temos não vem de lugar nenhum a não ser do próprio Deus. E é Ele que te fortalece para você ser a coluna de sustentação na sua casa. E talvez você ainda não entendeu que você tem essa capacidade. E talvez você ainda não pegou
Você não entendeu que o Senhor já te deu esse talento. Cabe a você fazer ele prosperar. Cabe você fazer esse talento aumentar. E aqui nós vemos então esse Senhor que entregou a cada um dos seus servos segundo a sua capacidade. Não murmura não, crente, com aquilo que o Senhor já te deu. A murmuração, ela retém. Quando você murmura, você não consegue fazer aquilo prosperar. Não vai crescer, não vai multiplicar. Não olhe para o outro que tem um talento melhor que o seu, que tem um talento a mais que você. Olhe para dentro de você e enxergue a sua capacidade. Amém? Segundo tópico aqui que eu coloquei é a questão do servo. Daquele servo ali que enterrou as suas moedas. Que enterrou aquilo que o Senhor deu para ele. Que enterrou aquilo que o seu patrão entregou para ele. Aquele funcionário negligente, preguiçoso. Nossa. Sabe o que essa palavra está falando aqui? Que todos nós temos capacidade sim de prosperar onde quer que você queira prosperar. Não é o lugar que vai te fazer prosperar. Ah, quando eu voltar para minha cidade eu vou prosperar. Ah, quando eu vou prosperar. Não. É a capacidade que tem dentro de você. É aquilo que o Senhor já te deu que vai te fazer prosperar. É aquilo que o Senhor já te deu que vai te fazer prosperar. Mas para isso você precisa entender. E esse servo, a perspectiva, o olhar desse servo para o seu Senhor era um olhar ruim. Como que esse servo olhava para o seu Senhor? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor mau. Olha como ele fala. Que colhe onde não plantou. Eu fiquei com medo. Como você tem olhado para o seu Senhor? Como você tem olhado para Deus? Esse é o segundo tipo de pessoa que eu quero falar. Aquele tipo de pessoa que não enxerga, não consegue ver a bondade de Deus na sua vida. Queridos, porque se não fosse a bondade de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Nós não teríamos o direito de ser salvos, de ser chamados filhos dele. Nós precisamos conseguir enxergar a bondade de Deus em nossas vidas. Porque se você só vê Deus como um Deus punidor, como um Deus que não tem bênção para você, como um Deus que não tem prosperidade para você, como um Deus que não tem um 2022 totalmente diferente do que foi os outros anos. Se você viveu anos difíceis aí para trás, se você não enxergar em Deus essa bondade, essa misericórdia, essa graça, você não vai conseguir viver um ano extraordinário. Você não vai conseguir prosperar aquilo que você tem. Porque o medo, ele vai te paralisar. O medo vai paralisar você. Vai fazer com que você esconda aquilo que você já tem, para que você não perca. Você não vai querer arriscar. Porque você tem medo. Porque você cresceu, talvez, né, os seus traumas lá da infância. Tudo que você viveu. E aí você vive ainda. Você não consegue sair desse ciclo vicioso. De que Deus é o Deus punidor. Deus é um Deus, né? Nós crescemos. Muitos de nós ouvimos isso. Quem aqui já ouviu, tipo assim, não faz isso que você vai para o inferno? Já ouviu? Alguém que já ouviu? Menino, não faz isso que você vai para o inferno. Levanta a mão aí, você já ouviu isso? Gente, é uma tortura.
É uma tortura. Nós, mães, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a imagem de Deus que nós passamos para os nossos filhos. Deus vai pesar a mão. E aí nós vamos crescendo. E nós vamos olhando para esse Deus. E a gente vai tendo medo. A gente vai gerando trauma dentro de nós. E a gente não consegue enxergar a bondade de Deus. A gente não consegue entender que é Ele que dá a semente. Nós não conseguimos ver a perspectiva de um futuro melhor. Porque o nosso medo, ele vem dos nossos olhos. Então não seja também, coloque aí no seu projeto, anota aí. Eu não quero ser como servo negligente, que não consegue enxergar a bondade do Senhor. Eu não quero esconder a minha semente. Eu não quero esconder a minha semente. Você pode declarar isso para você mesmo? Quantos talentos tem dentro dessa igreja, gente? Eu olho para o rostinho assim, de muitas pessoas aqui, de cada um. E eu vejo tanto talento. Eu vejo tantos empresários de sucesso aqui dentro. Tantos donos de empresas. Tantas pessoas que têm toda a capacidade de se tornar médicos. Que têm capacidade de coisas tão grandes. Só que para isso acontecer na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um de nós, nós temos que entender que nós não podemos esconder a nossa semente. Nós temos que fazer a nossa semente multiplicar. Faça a sua semente multiplicar em 2022, que a sua vida vai ser totalmente diferente do que foi antes. Não deixe a sua semente escondida. Não esconda aquilo que o Senhor te deu para que você multiplique. Amém, queridos? Esse é o segundo tipo de crente, é o segundo tipo de cristão. Aquela pessoa que os seus traumas, os seus medos, as suas decepções, o receio de magoar o Senhor, o receio de entristecer o coração de Deus, o receio, o medo vai te colocando só para trás e vai te deixando pequenininho ali. E você vai ficando escondido e você vai ficando paralisado. Deus quer que você rompa em 2022. Deus quer que você cresça em 2022. Deus tem vitória para você em 2022. Mas para isso você tem que entender que a sua semente tem que ser lançada. A palavra do Senhor diz que aquele que olha o vento, se eu não me engano, não sei, acho que é em Gálatas, Eclesiastes, fala que aquele que olha o vento, ele não vai semear. Aquele que fica olhando para o tempo, ele não vai semear. Pare de olhar para o tempo, pare de olhar para a circunstância, pare de olhar para a situação, pare de olhar para aquilo que você está vivendo hoje. Foque naquilo que você quer alcançar, foque naquilo que você quer, que você almeja e plante a semente, amém? E o terceiro tipo de gente eu profetizo, que é o tipo de gente da Igreja de Cristo, Monte Uruaçu. É aquele servo que multiplica a sua semente. É aquele servo que fala, servo bom e fiel. Vou até ler novamente. Diz assim, ó. O Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel e negociou pouco dinheiro. E por isso, eu vou colocar você para negociar muito. Venha comigo festejar. O Senhor quer tanto a sua prosperidade em 2022, que Ele tem festa preparada para você, servo bom. Ele tem festa preparada. Ninguém pegou isso aqui não? O Senhor tem festa preparada para você. É só você entender que nesse contexto todo, você precisa ser esse servo que multiplica. Multiplique o amor.
Faça multiplicar aquilo que o Senhor já te deu. Não tem ninguém pobre demais que não tenha algo que o Senhor te deu. O Senhor te deu dons e te deu talentos. O Senhor te deu saúde, te deu condições de trabalhar. O Senhor te deu uma inteligência. O Senhor te deu inteligência para você conquistar. Quantas pessoas aqui se veem como burros? Ah, não, eu não sou inteligente. Não. Fazer concurso público, não é para mim. Fazer faculdade disso, não é para mim. Porque eu não tenho inteligência. O Senhor te deu uma mente fértil. O Senhor te deu inteligência. Se não é na faculdade, que é o seu propósito de prosperar, Ele vai colocar na sua mente, Ele vai colocar no seu coração algo para que você prospere, algo para que você cresça, algo para que você rompa. A nossa mente, querido, ela é muito fértil. E nós muitas vezes estamos deixando a nossa mente ficar estagnada. Nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. A sua visão, ela está aqui. Você tá olhando para baixo. Você não olha para frente. Você não tem uma visão progressiva daquilo que o Senhor tem para você. E quando você tem uma visão progressiva, a visão progressiva ela é de acordo com o que você vai andando. Você vai caminhando. Você vai caminhando e você consegue enxergar um pouco mais à frente. Você vai caminhando e você consegue enxergar um pouco mais à frente. O Senhor tem essa visão para te dar. Talvez você está olhando e falando assim: ah, mas eu não consigo ver. Eu não consigo, pastor, enxergar lá o ponto final. É muito difícil você andar sem você conseguir enxergar onde você quer chegar. Não é verdade? Sem você enxergar ali o alvo. Mas o Senhor tem uma visão progressiva. À medida que você vai andando, à medida que você vai enfrentando essas dificuldades, à medida que você vai multiplicando aquilo que Ele já te deu, Ele vai te levando a níveis mais profundos. Ele vai te levando a lugares mais altos. Ele vai te levando a lugares que você nem imaginou chegar. Porque sabe por que Ele não te dá? Ele não deixa você ver o fim? Porque o que você quer talvez é muito pequeno para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque talvez aquilo que você está pensando é muito pequeno para você. É muito pouco. É como aqui na palavra do Senhor. Deixa eu achar aqui. É como o rio. Eu coloquei aqui. Essa expectativa que eu falei, não gera expectativa. Plante semente. Essa expectativa é como o rio. É como você vê o rio de Deus. É como você visualiza aí na sua mente o rio de Deus fluindo aí na sua frente. O rio de bênção. O rio da paz, o rio da alegria, o rio da prosperidade, o rio da unção, o rio daquilo que você almeja. O rio de Deus aí passando na sua frente. A expectativa é como você vê esse rio e esperar ser jogado nele. Você está vendo o rio. Você está até sentindo o gostinho, assim, o cheirinho da terra molhada, do rio de Deus passando. E você está esperando ser jogado nele. Ah, Senhor, vem aqui e me joga nesse rio. E a realidade, querido, como deve ser, quando você planta, cada semente te faz dar um passo em direção a esse rio. Cada semente que você planta, cada passo que você dá, cada passo que você dá, o Senhor vai te levando a níveis mais fundos nesse rio. O Senhor vai te levando a lugares que você nem pensou. E quando você vê, você já está mergulhado nesse rio. E quando você vê, você já está vivendo coisas que você nem sonhava viver. Porque o Senhor, Ele é especialista em te levar a lugares que você nem sonhou em estar. Em fazer por você aquilo que você não pode fazer. Mas o que você pode fazer, você precisa fazer. Quando você entender que aquilo que você pode fazer,
Você precisa fazer. O Senhor vai te capacitar a chegar a lugares que você nem sonhou chegar. Quando você entender que a semente que o semeador deu para semear, ela tem que ser lançada na terra, independente do tempo, independente do momento que você está vivendo, independente da situação. Quando você entender que a sua semente, ela não pode ser comida, ela não pode ser escondida, ela tem que ser multiplicada. O Senhor vai te levando nessa visão progressiva. E você vai, e quando você vê, você já está assim, meu Deus, mas aí você não vai falar como um coitadinho, não. Você vai falar como um filho que entende o propósito do Pai. Mas eu, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me colocou aqui. Se o Senhor me colocou aqui, é porque eu mereço estar aqui. Muitos de nós não entendemos que nós merecemos. Nós sempre achamos que o outro merece. E se o Senhor tem para você, é porque você merece, amém, queridos? A expectativa é como esperar a chuva para semear. Você vai esperar. Se a chuva não vir, você vai deixar de semear. E muitas vezes, né, quando a chuva vem rápido, você não consegue saber quando vai chover. E você passou do tempo de semear. Essa é a expectativa. É quando você está só na expectativa. Não, quando chover eu vou semear. Quando a chuva vir eu vou semear. E a realidade, e o que você deve fazer, a semente que você deve plantar, como Elias fez ali. Se ele ficasse só na expectativa, vocês acham que ia chover? Quando Elias, né, precisa orar para que a chuva venha. Se Elias ficasse só na expectativa da chuva, vocês acham que ia chover? Elias plantou, joelho no chão. Elias plantou oração. Elias plantou sem cessar. Aquele homem orava. Mandava o moço ir lá olhar. Vai lá agora, meu filho. Vê lá se já está chovendo. Se a chuva já está vindo. Não. Elias, um homem de Deus, um profeta. Aquele mesmo que orou para não chover. E não choveu. A expectativa é você ficar esperando a chuva vir. A semeadura é você ir lá e orar por aquilo que você quer. É você ir lá e entregar aos pés do Senhor aquilo que você quer. É você ofertar por aquilo que você quer. É você buscar aquilo que você quer. Vamos imaginar comigo aqui para finalizarmos. Se Naamã ficasse só na expectativa da cura. Muitos de nós só estamos na expectativa daquilo que vai acontecer em 2022. Se Naamã ficasse só na expectativa de ser curado. Se ele não se humilhasse, fosse lá se lavar naquele rio, ele seria curado? Não, infelizmente. Se coloque de pé, queridos, vamos orar. Assim é comigo e com você. Assim é conosco. Muitas vezes nós estamos esperando algo. Nós estamos com a expectativa de um 2022 diferente, de um 2022 com bênçãos de Deus. Mas o que nós estamos plantando? O que você plantou em 2020? O que você plantou em 2019? O que você plantou em 2018? Muitas vezes nós plantamos hoje, queremos colher amanhã. Não é assim que funciona.
A nossa vida tem que ser uma vida de plantação diária, para que nós possamos ter colheitas diárias. Amém? Que nós possamos viver esse ano de 2022, o sobrenatural do Senhor na nossa vida, mas que nós possamos entender que aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. O Senhor não vai fazer por mim nem por você aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que você pode fazer, Ele te dá a semente, mas plantar por você Ele não vai. Ele te dá a semente, mas plantar por você Ele não vai. Amém? Vamos orar? Só para finalizar aqui, eu falei para você anotar lá no seu projeto de vida o que você não quer ser. Agora você vai, na sua mente aí, depois se você puder, coloca lá: Senhor, eu quero ser o servo bom e fiel, o que multiplica aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Eu quero ser um multiplicador na minha geração. Eu quero ser um multiplicador na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, aonde eu estiver. Eu quero multiplicar aquilo que o Senhor me der, em nome de Jesus. Amém?